Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal. Desculpem a voz, gente, mas eu estou resfriado, apesar de ter tomado vacina da gripe. Bom, enfim, lá no meu canal, no Instagram, rolou um debate, mais um, né, daqueles debates maravilhosos, em relação àquele vídeo que eu fiz falando do nojo, sobre genitália e tal. Bem, cada comentário melhor que o outro, né? E o comentário que eu destaquei, que eu trouxe para cá, é o da Gaia Tropicana. Ela diz que, abre aspas, mulheres com nojo de pênis geralmente também têm medo e a maioria sofreu algum abuso perpetuado por homens e seus falos. Também não é comum ver mulheres falando abertamente por aí, como se fosse algo simples e irrelevante que tem nojo de pênis, creio que justamente por ter a ver com traumas. Agora, já presenciei e já li diversas vezes homens gays falando que tem nojo de vulva. Geralmente eles falam também, essas falas também vêm carregadas de misoginia. Homens gays ainda são homens. Acho estranho que muita gente ache que homens gays são aliados das mulheres por tabela. Fecha aspas. Bom, percebam que esse comentário ele é ótimo, né? Porque abre margem para discussão, reflete bem como as mulheres, principalmente as feministas, enxergam essa relação de gays com mulheres, né? Bom, é o lado delas, né? O que essa menina colocou, o lado delas. Eu vou mostrar o nosso lado, né? Pelo menos de como eu percebo essas mesmas coisas. E não são visões antagônicas, gente. O que existe é um certo ressentimento, que eu vou explicar lá na frente, né? Desconfiança e falta de esforço nas interações de ambos os lados. Isso é o que eu percebo que acontece, tá? Eu falei lá naquele vídeo sobre nojo de pênis e vagina que, além do nojo natural, que já que estamos falando, né, desse contexto sexual, o Ricardo Rocha Guieiras, um militante antiquíssimo do Grupo Somos, disse muito bem aqui no canal, nojo é sentimento, não tem como controlar, né? Lésbicas têm medo porque geralmente o pênis é usado como arma de punição também. Ah, mas e vaginas também não são usadas como arma de punição? No caso dos gays, sim, mas de maneira mais na dinâmica de humilhar do que de punir, né? Sim, também não é comum ver lésbicas sempre, bom, frisar que eu estava me referindo a lésbicas lá naquele vídeo, né? Falando abertamente que tem nojo de pênis e nem deveriam ser instigadas né? Como acontece com gays, por exemplo. Até porque não seria lógico, gente, falar disso se não fossem instigados a falar, né? Mas como eu também falei no vídeo, isso é grosseiro de qualquer forma, né? O nojo é inerente nesse contexto social, nesse contexto aí, né, do sexual. Como eu também falei no vídeo, eu disse que ele se justifica neste contexto e o porquê. Eu expliquei isso lá. Só acho que não deveria ser dito e muito menos ser estimulado a ser dito, né? A genitália faz parte do corpo da pessoa, o corpo da pessoa faz parte da pessoa, logo você está, por tabela, está dizendo que sente nojo daquela pessoa, né? E isso é ofensivo demais, gente, é muito grosseiro, vamos combinar, né? Gays e lésbicas não deveriam falar esse tipo de coisa, mas também não deveriam ser instigados a falar esse tipo de coisa, sabe? A sociedade tem que parar de ficar empurrando órgãos sexuais do sexo oposto nos nossos assuntos. Não é do nosso interesse, a não ser que algum gay ou lésbica seja um profissional que manipule esses órgãos, né? Não é o assunto aqui. Embora ache também super importante conhecer biologicamente os órgãos pertencentes ao corpo do sexo oposto, até para não sair falando bobagens por aí, né? Mas, enfim, em um contexto sexual não é do nosso interesse e isso tem que ficar muito claro. Ponto final, gente, não é do nosso interesse. Bom, a Gaia também fala que homens gays ainda são homens. Sim, que bom que ela entende isso. Embora a sociedade não nos veja assim, como bem diz Walter Silva, um outro militante antigo aqui. Homens gays não são lidos como homens na sociedade. E tanto é assim que quando um gay se assume e ele não é afeminado, vem sempre aquele comentário assim, nossa, pensei que ele fosse homem. Porque na cabeça da sociedade, homem hétero é sinônimo de homem. E gays estão fora dessa definição aí. E não, gente, homens gays não são aliados de mulheres por tabela.
Tá? Da mesma forma que mulheres também não são aliadas de gays por tabela. Muitas vezes somos considerados como, porque na cabeça de algumas somos os amiguinhos ideais, né? Porque não temos interesse sexual nelas e porque entendemos de moda e maquiagem. É o tal gay pet de madame que a gente fala tanto, né? Isso em alguns casos acontece. Acontece, gente, que existe um distanciamento entre esses grupos e esse distanciamento tem vários fatores, começando por nossa socialização, né? Gays são socializados como homens, afinal de contas são homens, mas até um certo ponto, né? Mas são e acabam absorvendo algumas dessas características do gênero masculino, como, por exemplo, ver mulheres com desconfiança. Mulheres são apresentadas na sociedade, entre outras coisas, né, como sedutoras e enganadoras de homens. Tá aí o mito de Eva que não me deixa mentir. Né? Ela foi enganada lá pela serpente e enganou o parceiro dela, que era o Adão. Então, assim, já criaram esse mito da mulher que engana o homem. Mas sim, mesmo gays reagindo à socialização de forma diferente, eles absorvem também esses preceitos, né? Ao passo que mulheres verão sempre homens com desconfiança, fruto das experiências próprias e de outras ao redor. Mas existe aí um outro componente, né? A relação entre os pais. A gente não pode esquecer isso. Tanto lésbicas quanto gays são vítimas de ameaças, intimidações, usando violência física, manipulações, tentativas de cura. Quantos não foram levados para psicólogo, para psiquiatras, né? Para curar a homossexualidade. Geralmente a gente encontra refúgio em amigos e geralmente também esses amigos são outros gays, no caso dos gays, e outras lésbicas, no caso das lésbicas. Geralmente é assim. Ou seja, enquanto uns laços se rompem, os laços com a família, outros se estreitam. É mais comum que lésbicas se agrupem, né? Assim como gays. Eles criam... Nós somos animais de bando, né? E essa dinâmica se perpetua. Primeiro que a desconfiança já germinou e já floresceu, e depois vem também muito da falta de interesse em mudar essa dinâmica aí. Claro que nem sempre é assim, né? Mas na maioria das vezes é. Tanto que esse discurso de antagonismo dos grupos se estende até hoje, né? Era maior no passado, claro. Né? E como vamos mudar isso? Cedendo, gente, dialogando, tentando entender o outro sem acusações, conversar como adultos, mas principalmente entendendo que o outro tem seus motivos para manter essa distância, né? Entendendo também que a mágoa do outro tem seus motivos. Abraçar mesmo o outro, mas sem esse pieguismo de somos irmãos, que é mentira, não somos não. Né? Mas também não estamos em lados opostos, né? Não somos antagonistas. Podemos perfeitamente conviver em harmonia sem essa animosidade, né? Porque a gente tem que ser adulto. Né? Não precisamos concordar em tudo, mas também não precisamos sair acusando o outro de um monte de coisa só porque ele não concorda contigo em algum ponto. E é isso que eu vejo, mas veja isso. E eu vejo isso um pouco lá no meu canal no Instagram também. Né? Por eu tentar ser uma pessoa, ser uma pessoa justa e apoiar causas que eu considero justas, sem me atentar se elas vêm de grupo A, B ou C, muitas feministas vieram até mim, mas muitas outras ainda me veem com desconfiança. Eu tenho certeza disso, eu vejo isso. Né? Ficam ali só esperando um deslize para dizer, olha aí, tá vendo? Eu não disse? Coisa de homem. E sabe o que eu penso disso? É normal. É normal porque entendo de onde vem isso, né? Não é mera implicância, elas têm os seus motivos. E gays também ficam muito ressentidos porque no final das contas levam culpas que não são deles. E como gays vivem levando porrada de tudo que é lado, olhem aí as estatísticas, não vão obviamente olhar para as mulheres e dizer, tudo bem, vocês têm seus motivos para nos baterem também. Não vai rolar assim, gente, meus amores, não vai. Né? Lembrem-se do que eu sempre falo nas redes. Vamos lidar com a realidade, né? Quem mais nos acusa de sermos pedófilos, por exemplo, são mulheres. Quer violência maior que essa?
né? Mas a gente vai ter que ficar com ódio de todas as mulheres por conta disso? Não! Gente, vamos enxergar os nossos erros, parar de achar que só o coleguinha erra, vamos entender de onde vem toda essa mágoa e ressentimento, vamos estender a mão pro coleguinha e chamar para uma conversa adulta, gente, lembrando sempre que o outro não vai e nem tem de concordar com tudo que você acredita, é direito dele e você precisa aprender a lidar com isso, né? Todos precisam aprender a lidar com isso. Né? Parem também de sempre esperar o pior do coleguinha, ok? Eu sei que a gente tem motivos de sobra para isso, né? Mas se a gente quiser mudar essa dinâmica, a gente vai ter que trabalhar para isso, né? Olha o tanto de mulher que realmente apoia a luta gay, né? Que está do lado dos gays, né? Olha o tanto de homem apoiando a luta das mulheres, das feministas, principalmente nesse caso aí, né? Da perda de direitos, dos lugares exclusivos que mulheres têm perdido, né? Dos seus espaços, enfim. As pessoas precisam muito ter mesmo essa visão assim, cara, aquele grupo ali, né, eles têm os seus motivos, né, para ter essa desconfiança em relação a nós. E aquele grupo lá também precisa olhar para o lado de cá e falar, cara, eles também têm os seus motivos. Não é uma coisa assim do nada, a gente não escolheu isso, muito pelo contrário, se fosse uma escolha, todo mundo ia escolher ser amiguinho um do outro, né? Lógico. Então, assim, não é uma escolha, sabe? A gente acabou sendo levado para isso. Tem uma outra coisa também, né, sobre que eu não falei, sobre essa coisa, né, sobre esse conflito de gays e mulheres, é o seguinte, muitos gays caíram nessa armadilha que a sociedade montou, dizendo que gays querem ser mulher. Muitos gays caíram nessa armadilha e muitas mulheres também começaram a nos enxergar assim. Sabe? Como se fosse uma disputa, como se nós estivéssemos disputando os grandes, os deuses dos homens heterossexuais. Não estamos, não é uma disputa. Não estamos nessa disputa. Gays não querem ser mulher, sabe? Mulheres precisam... já perceberam, né? A maioria já percebeu isso, assim como a maioria dos gays também já percebeu, mas isso vem lá de trás. Era muito comum isso lá atrás. Então isso vem lá de trás também. Então todas essas coisas, todas essas nuancezinhas se transformaram nessa animosidade que existe hoje, essa desconfiança entre um grupo e outro. Porque quando eu vejo vocês, as feministas, conversando, eu vejo isso. Quando eu tô lá nos meus grupos exclusivos de homens gays, porque a gente também precisa desses espaços exclusivos, né, de conversa, e eu entendo perfeitamente isso. Mulheres precisam dos seus espaços de conversa sem a interação de homens, né? E homens precisam também desses espaços para fazer as suas interações sem a presença de mulheres. Isso é necessário. Não é para ter liberdade de falar mal do outro, mas é para ter liberdade total mesmo, até disso se for o caso. Então, assim, o que eu percebo quando eu estou lá conversando com meus amigos é que existe realmente essa animosidade também, muito por conta dessas coisas, né? De nos acusarem de pedofilia, dessa confusão também, né? Que a gente já viu muita manifestação de alguns feminismos radicais, eu não vou saber apontar quais, talvez vocês feministas consigam separar melhor isso, mas de falando abertamente que homens têm que morrer. Então, assim, esse tipo de coisa não acrescenta absolutamente nada. Claro, elas pensam assim, ok, bacana, elas ficam lá, mas elas não são todo mundo também. Então, são todas essas coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa conversar sobre, mas conversar de uma maneira adulta. Para não ficar aquela coisa assim, tá vendo aí, eu não falei? Homem é sempre assim. Ou então, não, todas as feministas são assim. Não é bem assim, eu falei tanto assim, que acontece. Existem diferenças, existem nuances, Gente, vida adulta é assim mesmo, é complicado e a gente precisa ter essa conversa adulta, a gente precisa pensar de forma adulta, não ficar sempre tanto no preto e no branco, né? Não ficar sempre nessa coisa, eles são assim, eles são assados. Não é assim que acontece. Existem nuances. Quer ver uma coisa interessante? Eu nunca
nos meus canais, em rede nenhuma, eu já dei a minha opinião sobre aborto, sobre barriga de aluguel e sobre pornografia. Por quê? Eu sei que essa é uma luta, são lutas, né, muito caras para as mulheres, mas eu não tenho uma opinião assim muito formada em relação a isso. Né? Eu não tenho assim, eu não posso dizer que eu sou totalmente contra o aborto, nem que eu sou totalmente a favor. Eu não sou totalmente a favor, nem sou totalmente contra. Né? Se eu fosse colocar ali num pêndulo, eu estaria mais pro contra a proibição, né, do aborto. Na questão da pornografia, eu estou muito ali no meio termo. Na questão da barriga de aluguel, eu estou muito mais pro lado de ser contra também. Né? Mas eu não fico manifestando as minhas opiniões, por quê? Porque justamente por isso. Então, assim, primeiro que a gente não tem que opinar em tudo, né? Mulheres não têm que opinar em tudo em relação aos gays, assim como gays não têm que opinar em tudo em relação às mulheres. São pautas diferentes, que muitas vezes elas não precisam entrar em conflito, sabe? Não tem necessidade, eu não tenho necessidade nenhuma em falar sobre essas coisas, como aborto, barriga de aluguel e pornografia, não tenho necessidade nenhuma. Deixem elas lá conversando entre elas, sabe? Deixem quem tem as opiniões formadas falar. Como eu não tenho, por que eu vou falar? Eu só fico escutando. Meu pêndulo foi pendendo mais para um lado graças a muitas das coisas que eu vejo, que eu leio, que eu ouço. Vai chegar um dia que eu vou ter uma opinião formada sobre isso? Pode ser que sim, também pode ser que não. Então, assim, gente, vamos tentar ser mais maleáveis uns com os outros, porque a gente precisa. Porque essa animosidade, essa rixa, essa separação interessa muito o outro lado. E ele existe. E ele é contra nós, sim. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.